mas a gente tem que É normal, é evitar verdade. esses atrasos. O meu, algumas vezes, ele tem a bateria dele é muito bugadona. Uhum. Porque, o que acontece? Uma vez eu tive esse mesmo problema com você na bateria. Ele tava 9% de bateria, eu fui botar ele pra carregar, ele voltou, foi pro 1, entendeu? Do 9 foi pro 1. Aí ele desliga quando vai pro 1, né? Isso é. Aí já apaga de vez, né? Não aguenta mais nada. Então, às vezes acontece. Eu entendo bem que, igual a Fernanda tá voltando, que ela tava aqui e acabou saindo. Então, esse entra, sai, ou então entra um pouco atrasado. Eu sempre deixo É verdade, entrarem. Pro. Tem gente que, tipo, cai do nada, né? Exatamente. Então, a Pro sempre deixa entrar, mas a gente. Eu caí, mas foi por causa da bateria mesmo. A gente tá falando sobre isso agora, Fernanda. Que às vezes vocês estão na aula e sai, ou então tenta entrar e não vai, o negócio não entra, ou então a bateria acaba do nada, acontece. Então a Pro ainda não tinha começado, tá? Estou gravando, a gente vai começar agora. Página 16, exercício 1, letra C. A gente tinha feito ontem, então, A e B, que é a acentuação das palavras. A C, nós temos 3 palavrinhas aí para acentuar. Tá bom? Vamos abrir aquela pagininha lá para compartilhar. Para ficar mais fácil. Pro, a gente queria saber uma coisa. Pode falar. A gente queria te pedir um favor, na verdade. Pera. Rápido, pera. O que é, Laura? Daqui a pouco a mãe pega, tá bom? Pro, seguinte, ó. Diga. A gente quer fazer uma coisa. A gente quer que a senhora pare de compartilhar a tela, que a senhora tá Rapidinho. compartilhando. A senhora para de compartilhar, por favor. Tá, vou sair. Pronto. Agora eu quero que a senhora feche o olho e conte até 3. Tá. 1, 2, 3. Oh, que fofinho! Ai, que bom! O Vitor tá até de ponta cabeça, tá parecendo um morceguinho. É muito Ai, amores, que saudade de vocês. Temos uma casinha aqui. Que legal, obrigada. Aí agora eu fiquei mais feliz. Não, pera, não, vai. Agora esse momento merece um print. Vai, gente, pera, vai. Quem vai fazer? Vamos posar pra foto virtual. Quem vai fazer o print? Eu. O Pérez. Calma aí, Tá, deixa vai eu abaixar aqui, vai. Mexe aqui. Vou dar os dois. Foi. Aê! Vou mandar lá no grupo. Vai. Manda. Oi, Laura, o que você quer, minha filha? A mamãe tá Pro, ocupada. gostou? Ai, que Gostei, amei. Ai, meu Deus, a Laura tá Pro. aqui me atormentando. Vem no colo. tá gravado, hein? Vou pegar a gravação dessa aula depois. Ai, Deus, nossa, Isso. chorei. Vou pegar a apostila que eu tava ficando concentrado aqui. Tá bom. Tira essa blusa, menino. Tá um Tem 11 calor danado. pessoas. Faltou 7 ainda. Fazer o quê? Ah, Mas tá Pro, bom, é tá que aqui ótimo. tá frio. Tá frio aí? Nossa, eu tô suando aqui, ó. Eu só não tô com a varanda aberta porque venta muito aqui onde eu moro. E aí a cortina vai ficar batendo nos objetos, senão já estaria aberta. Pronto? Muito bem, gente. Então agora eu vou compartilhar aquela pagininha, não vou vê-los todos, mas vocês acabam aparecendo lá pra mim. Né, Laurinha? Fala, Amores, vamos lá. Eu vou apagar aqui porque ele acaba, quando eu saio, ele acaba saindo do texto, tá? Então a gente vai escrever de novo. Página 16, exercício 1. Ó, quem não pegou o exercício de ontem, que faltou, foi só o A e o B. Aí depois a gente pode mandar uma foto pro grupo, tá bom? Então, nós estávamos falando sobre acentuação. A gente vai relembrar as regras, lembram? Palavras que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Só que em espanhol tem outro nome, né? Agudas, lianas e esdrúxulas. Ou seja, agudas são aquelas em que a última sílaba é acentuada. Ela tem que acabar nas consoantes N ou S ou em vogais, tá bom? As outras são as paroxítonas,
tem que acabar em qualquer consoante, não pode ser N nem S, e também não pode ter nenhuma vogal. E as sobresdrúxulas, que são as nossas proparoxítonas, todas serão acentuadas. Além dessas três que nós temos em português, nós temos, as esdrúxulas, né? Que são todas acentuadas, tá bom? Então, além das esdrúxulas, nós temos as sobreesdrúxulas. Quando a quarta sílaba de trás para frente é forte e ela também leva acento, sempre, tá? Então, vamos lá. Nós temos, então, na letra C, 3 palavrinhas que são acentuadas. Quem pode me falar quais são as palavras? Diálogo e comunicação. Diálogo. É o exercício C? Não, mas é o C, não A. É o C. Desculpa, Pro. Tudo bem. Desculpa. Não sei. Dias. Tá, isso, Mas dias. e vacaciones, Mas. não é? Mas, vacaciones não leva acento. É outra palavra, é um verbo. Dias. Dias. Tem um Dias. verbo, tem mais um. Antes dessas duas que vocês me falaram, da palavra dias. Espero. Espero. É um verbo, não, é outro verbo. Um pequenininho, um monossílabo. J-E-F-E? Jeff? Não, uma palavrinha pequena, de uma sílaba só. L? É o D, é o verbo dar. Ó, espero que o meu chefe me dê uns dias. Dias sim, porque... Peraí, deixa eu só escrever aqui. E o mas, que é outro monossílabo, tá? Então, o de, que é o verbo dar. O dias, né? Que aí a gente usa como substantivo. E o mas, que é um outro monossílabo. Então, Laura, para. Espero que ele jefe me dê uns dias mais de vacaciones. Então, o de, que é do verbo. O mas, lembra que é aquela coisa de quantidade? Ai. E o dias, que é a palavrinha que a gente viu aqui, né? Essa palavra, gente, ela não é separada, tá bom? Porque o I, ele é uma vogal fraca e o A é uma vogal forte. Então, é como se fosse uma palavrinha só. E ela acaba em S. Então, ela é aquele primeiro caso lá que a gente viu das agudas. Confunde, porque parece que a gente vai separar, né? De, as. Então, ela não seria separada, tá bom? Por isso que o di, olha o dia, é juntinho, tá? Aí, por isso que é uma sílaba só, a gente coloca como uma sílaba só. Como acaba em S, que é a regrinha lá das agudas. Desculpa, das agudas não. É, das agudas, isso mesmo. A gente acentua a palavra I, a letra I, tá bom? Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos 3 de novo. São 2 verbos e um advérbio, uma palavrinha aí, tá? Quais são elas, as palavras? Quando? Não é nesse caso, Maju, porque não está numa pergunta. Se tivesse numa pergunta, seria acentuada. É outra palavra. Alerrou, isso. Tem uma antes, que é um verbo. Quando ela me olhou, desculpa, olhou. Isso. Olhou. Aí tem o alerrou. Já a gente já explica esses aí, tá bom? E tem mais uma palavra, qual que é? Tem em português também. Depois de alerrou. Rapidamente. Rapidamente, é isso aí. Oi, Laura. Que filha? Então, olhou, alerrou e rapidamente. Olhou e alerrou são 2 palavras, né? Em que acabam com vogal. Elas são as agudas do final. A última sílaba é forte. Então, nós vamos acentuá-las. Olhou, alerrou significa se distanciou, tá bom? E rapidamente é aquele caso de sobreesdrúxula, que a gente não tem em português, mas temos em espanhol. Se a gente contar de trás para frente, dá mais de 3 sílabas, né?
Então, é um caso que tem só em espanhol, de rapidamente, tá bom? Que é sobre esdrújula. Rapidamente! Então, vai ficar o ra com acentuação. Letra E, amores. Quantos? Isso, muito bem. Quantos? Que mais? Mas. Mas, e tem mais uma palavra antes do mas, que é o numeral. 16. 16. 16. Isso, nossa, escrevi tudo com letra maiúscula aqui. É isso aí, vamos lá. Quantos? O quantos é porque é uma pergunta. Então, essa palavrinha, assim como o quanto, o porquê, essas outras palavras que a gente usa em em perguntas, sempre serão acentuadas. Quantos estiverem numa pergunta, tá? Quantos, depois de 6. Vamos escrever aqui. E a outra que é o mas, que a gente já viu, né? Então, quantos é porque é uma palavrinha que está numa pergunta. Se ela tivesse uma resposta, não levaria acento, tá bom? O 16 ela é considerada aguda, tá bom? Ela não é considerada uma palavra grave. Por quê? De novo, quando nós temos as vogais A, E, I, O, U, tem vogal que a gente considera forte e vogal que a gente considera fraca. A fraca, ela nunca pode ficar sozinha, que é o caso da letra I. Então, na separação das sílabas, ela não pode ficar numa sílaba só. Então, o is vai ficar junto com o C, tá bom? Como forma uma única sílaba, e ela está no final da palavra, ela é considerada uma aguda. E a regra diz que as palavras agudas terminadas em N ou S serão acentuadas. Então, por isso que o 16 é acentuado, tá bom? E o mais que a gente viu que é um monossílabo, né? Que dá aquela ideia de quantidade. Então, quantos são de 16 mais 17? Então, aqui o mais de fato dá essa ideia de soma, de quantidade, tá? Vamos para a letra F. Então, a gente está acentuando e revendo aqui as regrinhas para ficar um pouco mais claro na cabecinha de vocês. Letra F, são duas palavrinhas acentuadas. São 2 verbos. A frase é bem curta, né? Quais são as palavras? Essa aqui é. Acho que é calate. Calha-te. Isso. E o outro? Que é o outro verbo, né? Escute-me. Escute-me. Isso mesmo. Então, aqui, gente, as duas palavras, elas são, que a gente chama em português de proparoxítonas, e em espanhol nós chamamos de esdrújulas. Então, se a gente contar as sílabas de trás para frente, a terceira sílaba é mais forte. Calha-te, escute-me. Por isso, sempre levará acento em espanhol e em português, tá bom? Então, calha-te, escute-me. Então, a terceira sílaba é forte, vou acentuar. Depois a gente pega, vá. Letra G, amores, tem duas palavrinhas também que são acentuadas. Quais são? Es mas. Isso, mas. E qual que é a outra? Sei lá. Não, o es Tímida. a gente confunde. É isso aí, tímida. O es a gente confunde porque em português o verbo ser leva acento, em espanhol não. Então, o mas. Opa. E o tímida. O mas, que nós já vimos, porque dá ideia de quantidade. Minha irmã é mais tímida que eu. A quantidade de timidez dela é maior, tá bom? E o tímida é porque o ti é forte e ela é considerada uma esdrújula ou proparoxítona em português. Tímida. Então, ti é mais forte, tá bom? GH. H, amores, nós temos duas palavrinhas, hein? São palavras pequenininhas, tá? Depois da vírgula, para ajudar vocês, tá? Depois da vírgula. Haz lo que puedas com lo que tengas. Faça o que pode com o que tens. Allá donde estés. Lá onde estiver.
Quais são as palavrinhas, então, que eu vou acentuar aí? Tá depois da vírgula. O lá em português leva acento? O adiar. Uhum. E o outro é um verbo, tá? É o verbo estar, só que ele está no subjuntivo. Esteja onde estiver, né? Tá? A gente está dando uma ideia aí de hipótese de algo que pode acontecer, tá bom? Então, o olhar e o esteja. O final, o olhar, na verdade, é uma coisa só, tá? No finalzinho que é mais forte. E as duas aqui, ó, desculpa, o olhar acaba em vogal, então ela é considerada uma palavra aguda, certo? Todas as agudas que tem o finalzinho em vogal, qualquer vogal é acentuada. E o estes acaba com a consoante S. A mesma regrinha. As palavras terminadas em N, S e em vogal, que são agudas, que a última sílaba é forte, serão acentuadas. Então, as duas palavras aqui vêm da mesma regrinha das agudas, tá bom? A primeira termina com uma vogal e a segunda acaba com a consoante S. H, I. Duas palavrinhas de novo, são monossílabos, são palavrinhas de uma sílaba só. Quais são? Ó, vejam uma palavrinha Eu tenho certeza, mas eu coloquei no quê? O que tem, eu vou explicar por que ele tem acento aí, sendo que ele não está com ponto de interrogação. Mas tem uma palavrinha antes do que é essa daqui. É o verbo saber em espanhol. Então, no sei, a que se refere usted? Não sei ao que você se refere. O ser está acentuado porque vem do verbo saber. Tem essa mesma palavra com e sem acento em espanhol. Com acento é quando se refere ao verbo, tá bom? O que, gente, apesar de não estar aí com ponto de interrogação na frase, ela dá a ideia de pergunta. Por isso esse que levou acento. Se não tivesse essa ideia de pergunta, eu não sei ao que você se refere. Se não tivesse essa ideia de pergunta, esse que não levaria acento, tá bom? Ele está aí por conta dessa ideia de pergunta. Ok, gente? Ficou Ok. dúvidas? Não. Então, tá bom. Agora a gente vai lá para a parte da lição de casa, da tarefa de casa, tá? A página 35. Vou sair daqui da pagininha para olhar para a carinha de vocês. Ai, estão aqui. Amores, na página, então, 35, nós temos um pequeno texto, um ser repugnante. Quando vocês ouvirem esse texto, vocês se sentirão assim como as pessoas que estavam participando da história. Então, a prova ler em espanhol. Vocês vão entender bastante coisa, mas uma palavra ou outra vai ficar aí. Depois a gente, então, faz a tradução, tá bom? Lê o texto, um ser repugnante, hecho real, ou seja, um fato real, tá? Foi um texto retirado de algo que aconteceu de verdade. Em um avião iniciado el vuelo, una señora oprime insistentemente el timbre para llamar a la azafata. ¿Cuál es el problema, señora? Pregunta la azafata. Es que no lo ve, responde la dama. Me colocaron junto a un sucio indígena. No soporto estar al lado de uno de estos seres repugnantes. ¿No hay otro asiento? Por favor, cálmese, dijo la azafata. Casi todos los asientos están ocupados, pero voy a ver si hay un lugar disponible. La azafata se aleja y vuelve de nuevo algunos minutos después diciendo: Señora, como yo pensaba, ya no hay ningún lugar libre en la clase económica. Hablé con el comandante y me confirmó que no hay más sitios disponibles en la clase económica. No obstante, tenemos aún un lugar en primera clase.
Antes de que la dama pudiera hacer el menor comentario, la azafata siguió. Es del todo inusual permitir a una persona de la clase económica sentarse en la primera clase. Pero, dadas las circunstancias, el comandante encuentra que sería escandaloso obligar a alguien a sentarse junto a una persona tan repugnante. Todos los pasajeros alrededor observaban la escena indignados. Entonces la azafata, dirigiéndose al indígena, le dijo: si el señor lo desea, tome su equipaje de mano, ya que un asiento en primera clase le espera. Y los pasajeros, que sorprendidos presenciaban la escena, se levantaram e aplaudiram. Então, eu tenho meio que um curta sobre isso. É muito legal. Viu? Eu já vi uma propaganda sobre isso. Não sei se vocês também já devem ter vindo à memória essa propaganda que passou. Deve ser esse daí, Fernanda, que você está se referindo. Então, deu para entender bem o texto, né, gente? Uma senhora que, por discriminação étnica, por ser um índio, se refere a ele como um ser repugnante, que não queria estar ao lado dele durante o voo. Mas aí a aeromoça e o comandante, muito espertos, muito sagazes, deram uma lição de moral nela, né? E a deixaram na classe econômica e levaram o índio, pessoa como qualquer outra, com todos os direitos, qualquer outra pessoa, à primeira classe, sendo que é algo que não poderia acontecer, mas que ele mereceu por tudo que ele passou diante dessa senhora, que era impossível de deixá-lo ali, né? Então, foi bem lição de moral mesmo para ela. Foi bem legal. Amores, todo mundo entendeu o texto, então, né? Tranquilo? Beleza. Então, primeira coisa que vocês vão fazer. Como a Pro falou, tem algumas palavras no texto que vocês provavelmente não devem ter entendido o significado de cara, né? O contexto, no geral, toda a história, todo mundo conseguiu entender, mas uma palavrinha ou outra sempre escapa, porque a gente não está acostumado a ver. Então, vocês vão escrever aí as palavras que vocês não sabem o significado, tá bom? Primeiro escrevam, vou dar um tempinho para vocês. Depois eu vou ler de novo o texto, fazendo já a tradução para vocês, e aí vocês vão colocar, tá bom? Que aí, até vocês pegarem dicionário, procurarem, depois vocês podem fazer isso também, para ver se confere, porque no dicionário as palavras são dadas mais de uma tradução. Dependendo de como está no texto, pode ser uma coisa ou outra, tá? Então, para a gente agilizar um pouquinho mais, a Pro vai fazer desse modo. Enquanto vocês fazem isso,